João capítulo 18. Tendo dito isto, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para ali acontecer, adiantou-se e perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus lhes disse: "Sou eu." E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: "Sou eu", afastaram-se e caíram por terra. Então Jesus lhes perguntou mais uma vez: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus lhes respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixais estes ir embora, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste." Então Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: "Põe a tua espada na bainha, por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu?" Então o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram e conduziram-no primeiramente a Anás, pois ele era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás havia aconselhado os judeus, dizendo ser melhor que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta, do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro: "Tu também não és um dos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não sou." Estavam ali os servos e os guardas, os quais haviam acendido uma fogueira e se aqueciam, pois fazia frio. Pedro também estava ali em pé no meio deles, esquentando-se. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e de seu ensino. Jesus lhe respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse." Tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que responde ao sumo sacerdote?" Jesus lhe respondeu: "Se falei mal, mostra esse mal, mas se falei o que é correto, por que me agrides?" Então Anás enviou-o amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava ali, esquentando-se. Perguntaram-lhe então: "Tu também não é um dos seus discípulos?" Mas ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: "Acaso não te vi com ele no jardim?" Pedro negou outra vez e imediatamente um galo cantou. Depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã cedo e eles não entraram, para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: "Que acusação trazeis contra este homem?" Eles responderam: "Se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti." Disse-lhes Pilatos: "Levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei." Mas os judeus disseram:
não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Perguntas isso por iniciativa própria ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: Acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: Então tu és um rei? Jesus respondeu: És tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: Que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus e disse-lhes: Não vejo nele crime algum. Todavia tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam, gritando: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde.